Pessoal, a gente vai falar ao vivo agora, ao vivo, tá? Com o secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto. A gente vai falar para toda a nossa região aqui, principalmente da situação em que o Paraná vive com relação à Covid-19. Secretário, boa noite para o senhor, muito obrigado pela presença, por essa entrevista ao vivo aqui no nosso Tarobá Urgente. Secretário, o Paraná vive hoje mas o pior momento com essa pandemia de coronavírus, né? Foram 44 mortes só no estado nas próximas horas, né? Nas últimas horas, perdão. E com detalhe ainda, foram mais de 2.000 casos também no estado, infelizmente, nas últimas 24 horas, que realmente é um número assustador, né? Oi, Cid, boa noite. Boa noite a toda a tua audiência da Tarobá Urgente. Nós estamos hoje passando por um dia muito difícil. Aliás, os últimos 3 dias foram dias muito duros. Mais de 5.000 casos confirmados no Paraná. E com esses óbitos de hoje, chegamos a 693 óbitos. São quase 700 paranaenses que perderam a vida para o coronavírus nessa pandemia. Isso nos leva a diversas tomadas de decisão, e uma delas foi o decreto de anteontem do governador, do governo do estado. Esse decreto foi colocado de maneira determinada. Vamos tentar diminuir os números de coronavírus no Paraná nos próximos 14, 15 dias. Por isso, a necessidade de fazer com que esta quarentena restritiva aconteça verdadeiramente. E eu quero aqui deixar, claro, a minha palavra, uma palavra não eu tenho certeza que a atividade econômica está sofrendo, de alguma forma, em algum momento, nas 7 regiões do estado em que tivemos a inclusão nesse momento. Mas essas 7 regiões do estado, Cid, são responsáveis por 75% dos casos de coronavírus no Paraná. Até agora, não tivemos falta de leitos de unidade de terapia intensiva em todo o estado. Porém, a nossa capacidade de ampliação está chegando no limite. E é importante dizer isso, porque a nossa oferta de leitos, em 90 dias, nós montamos uma rede de quase 800 leitos de unidade de terapia intensiva e 1.300 leitos de enfermaria. Para você ter uma ideia, ao longo de 25, 30 anos, foram habilitados 1.200 leitos de unidade de terapia intensiva para adultos no estado do Paraná pelo SUS. Então, vejam, em 90 dias, 100 dias, montamos uma estratégia aí com 800 leitos, podendo chegar a 1.000. Se nós não conseguirmos fazer diminuir o número de novos casos de coronavírus, fatalmente, em algum momento, pode haver o colapso do sistema de saúde. Enquanto nós conversamos aqui, temos médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, todos eles aí, frente a frente, com o trabalho de triagem, de atendimento, de unidade de terapia intensiva, atuando a favor dos paranaenses. Nós vamos chegar num colapso e podemos ter, inclusive, baixas na equipe de saúde. Então, nesse momento, com muito respeito a todos os prefeitos, prefeitas, eu sou ex-prefeito, eu queria pedir o apoio de todos para que nós possamos trabalhar este isolamento domiciliar, esta quarentena restritiva, e de que todos os prefeitos acompanhem as medidas do governo do estado. Não há, nesse momento, através de requerimento administrativo ou ainda recurso administrativo impetrado junto à Procuradoria-Geral do Estado ou ainda junto à Secretaria de Estado da Saúde, não há, nesse momento, nada que nos faça voltar atrás. E eu, com muito respeito a todos, peço que estejamos todos juntos cumprindo essas determinações no sentido de diminuir os casos nos próximos 14, 15 dias. É importante frisar também que o IPARDES, que faz um acompanhamento dos dados, faz a predição de dados do número de casos, número de óbitos, regional por regional e também no Paraná todo, indica que no dia 12 de julho, que hoje nós temos 26.000 casos, já é um número elevado. Há 3 dias nós tínhamos 21.000 casos.
mas os estudos do IPARDES demonstram que nós podemos chegar no dia 12 de julho, daqui a 10 dias praticamente, passando de 53 mil casos de coronavírus no Paraná. Então, Cid, Tarobá, quero dizer da importância de levar a informação correta, transparente. Aqui não existe ninguém que quer interromper atividade nenhuma, mas o que necessita ser interrompido nesse momento é em nome da saúde pública dos paranaenses, é em nome da vida. Então, cada prefeito, secretário de saúde, secretária de saúde, estamos todos na mesma vibração de querer diminuir o número de casos e acabar logo com essa pandemia. Mas para que isso possa acontecer, nós temos a necessidade de estar juntos nesse momento, fazer um sacrifício a mais para que possamos tentar diminuir os números do coronavírus. Veja só, já são mais de 100 dias com o sacrifício de interrupção de aulas das escolas municipais, escolas estaduais, das instituições de ensino privadas em todo o Paraná. 3 meses e meio sem aulas. Tenho certeza, é uma contribuição e um sacrifício de pais, de mães, dos próprios alunos que estão com as suas aulas interrompidas. Eu quero dizer da importância de se somar a esse esforço para que nós possamos passar logo por essa pandemia. O Paraná tem números que são números menos ruins do que outros estados. Até agora, não deixamos faltar em momento nenhum unidades de terapia intensiva para internação. Mas se nós não conseguirmos derrubar os números, logo, logo, nós vamos ter um colapso. E esse colapso pode atingir todas as regiões do estado do Paraná, inclusive a região norte do Paraná. Eu quero dizer especificamente a Londrina, meu respeito por todos os gestores, o respeito do governador Ratinho Júnior por todos os gestores, prefeitos, prefeitas, porém, é necessário que estejamos juntos nesta tomada de decisão. Eu sei que existe aí uma questão do ano político, existem os interesses aqui ou ali, pontuais, eu respeito todos, são legítimos, porém, na saúde pública, na decisão técnica, na decisão epidemiológica, é necessário que nós possamos estar juntos no cumprimento do decreto que foi editado no dia 30, mas passou a valer de vigência a partir do dia 1º de julho. Secretário, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente estava gravando, a gente sempre está me ouvindo bem, secretário? Você consegue me ouvir? O secretário não tá me ouvindo? Ele tá bem, tá pegando o sinal, o secretário não está ouvindo. Entendeu? Então, o secretário não está me ouvindo bem, mas talvez alguém consiga repassar a informação. A gente conversou aqui com o secretário de Saúde do município de Londrina. Será que ele está me ouvindo ali? Tá conseguindo me ouvir agora, secretário? Tá me ouvindo? Eu acho que o secretário não está me ouvindo. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual que foi o embasamento para o Estado incluir o município nessa quarentena, o município de Londrina? Por quê? Pelo seguinte, pessoal, o secretário de saúde do nosso município, Felipe Machado, o prefeito Marcelo Bellinati, eles vêm a semana inteira passando informações para a gente, repassando essas informações do quê? De que a situação em Londrina está tranquila, que o número de pessoas contaminadas e também de mortos e o número de leitos, o número de contaminados e mortos é menor do que outras cidades que não foram incluídas nessa quarentena. Então, vou voltar bem. O secretário agora está me ouvindo. Secretário, agora o secretário está me ouvindo. Secretário, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte, né? Qual que foi já está falando? De atividades nesse momento. A primeira é o número de casos. A segunda é o número de óbitos. E a terceira é o número de leitos à disposição. Nós temos um índice formado com esses 3 itens e nestes índices, 7 regiões de saúde foram incluídas e 134 municípios. Esses índices serão revistos dia 10, mas eu quero afirmar que outras regiões de saúde podem estar afeitas também para serem incluídas de acordo com o crescimento do número de casos. Fato é que hoje batemos o recorde
2.060 casos, 44 óbitos, e cada dia está aumentando. Então, assim, não é em relação a Londrina especificamente, mas é em relação à situação da região, principalmente no quesito da mortalidade, que aí é maior do que nas outras regiões. Então, com muito respeito a todos, a inclusão se deu por causa deste fato. O prefeito, inclusive, no município, até se puder a Patrícia repassar essa pergunta para ele, porque a gente está, inclusive, para encerrar com o secretário, o município passou alguns dados para a gente e informou também que vai recorrer, que vai, pelo menos, enviar um recurso ao governo do estado para tentar fazer com que o governo reavalie essa quarentena imposta à Londrina. Existe essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade, de repente, o governo rever esse decreto aqui, essa quarentena para Londrina? Então, a gente vai fazer essa pergunta. Eu quero até pedir desculpa para vocês, porque como está por telefone, né, e a gente está tendo essa dificuldade, eu ouço aqui o secretário, mas o secretário não me ouve lá. Então, a gente tem uma retaguarda que repassa essas informações para o secretário, né, para ele estar respondendo para a gente. Então, o que a gente quer é que o prefeito falou assim, ontem mesmo, né, o município já enviou essa... Vamos ouvir a resposta dele. O benefício de todos nesse momento é importante. Falamos aí dos casos, da projeção. Nós não estamos aqui tomando decisões de nenhum outro caráter que não seja o caráter técnico. Então, nesse momento, com muito respeito a todos, eu peço a compreensão, mas peço também a participação nesta quarentena restritiva que se mostra necessária. Com muito respeito também, eu queria frisar, Cid, que nesta situação do coronavírus, temos diversas frentes de trabalho em testes de medicamentos, as possibilidades de utilização precoce de vários medicamentos. Todas essas possibilidades no Paraná são aceitas, desde que exista a prescrição médica. E, ao longo do tempo, também é importante frisar, nós ainda não temos uma medicação consolidada e nem a possibilidade da vacina pacificada, uma vacina que seja eficaz. Com muito respeito, então, dentro de todos esses quesitos, as medidas não farmacológicas são imperativas e, por isso, necessidade dessa tomada de decisão. Viemos até aqui, como eu disse, em situação equilibrada, gostaríamos de passar por esta pandemia em situação equilibrada, porém, às vezes, as decisões da saúde pública não são inicialmente tomadas como as melhores. Porém, também não podemos deixar de opinar e, principalmente, de tomar essas decisões. A saúde pública e a gestão da saúde pública nos impelem a tomar essas decisões embasados em decisão que tenha cunho técnico e, principalmente, para que possamos cumprir a lei dentro do cargo que estamos investidos. Então, era isso. Eu estou sem retorno aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de falar com vocês. Estarei à disposição em outros meios de comunicação e a gente pode voltar a falar com Londrina. É uma satisfação sempre poder colocar aqui as nossas informações de maneira transparente, objetiva e direta. Maravilha. Secretário, muito obrigado, tá? Um abraço, obrigado. Aí a gente teve esse probleminha o secretário, a gente ouve aqui que o secretário está falando, mas ele não estava me ouvindo, então não deu para a gente fazer aquela entrevista do jeito que a gente gostaria. Então, peço desculpas para você de casa, né, que está acompanhando o Trabalho Urgente, queria informações mais detalhadas, na medida do possível ali, né? Você vê a correria, né? Enquanto eu fazia a pergunta, ele não me ouvia, a nossa retaguarda aqui, a nossa chefia de jornalismo, a Paty já estava entrando em contato falando com ele, ele fez essa pergunta daí, sempre para tentar trazer a melhor informação para você, mas daí já era um problema lá no retorno dele lá, que ele não estava conseguindo me ouvir, mas a princípio, pessoal, né, pelo que a gente deu para entender do secretário de Saúde, Beto Preto, secretário de Saúde do Estado, a gente vai ter que cumprir mesmo essa quarentena, não chegou nenhuma recomendação ainda, ou pelo menos algum recurso de algum outro município que foi incluído nessa quarentena, mas ele vai fazer uma próxima avaliação no próximo dia 10 para verificar o que pode acontecer na sequência. Mas, a princípio, então, até sábado o comércio normal, no domingo já fecha e abre só na próxima terça-feira, que é na quinta, né? Na quarta-feira, porque terça-feira é dia 14. Então, a gente vai ficar praticamente 10 dias fechados, infelizmente, ou salvo
de repente, com os dados que o município de Londrina vai repassar, já repassou inclusive para Curitiba, eles não receberam ainda, a gente possa ter uma posição favorável e voltar ao comércio normal na próxima semana. Mas, a princípio, pelo que o secretário falou, vai continuar dessa forma.